Boa tarde. Primeiramente, mas antes de mais nada, gostaria de agradecer ao pessoal aqui do segundo Congresso Online, Tudo sobre IoT, pelo convite. Estou muito lisonjeado de fazer parte desse tremendo evento. Espero que todos estejam gostando das palestras aí também. Bom, meu nome é Marcelo Rovai, sou engenheiro, sou maker e escritor. Escrevo sobre eletrônica para alguns blogs, como o MJ Robot, aqui no Brasil, Arduino Portugal, Hackster.io e Instructables.com nos Estados Unidos. Okay? O ano passado estive aqui nesse mesmo congresso, onde pudemos falar um pouquinho sobre o que era Arduino, falar sobre o movimento Maker, sobre o Raspberry Pi. A ideia agora é partir daí, vamos assim, e contar o que está acontecendo nesse mundo, não só no mundo do Arduino, do Raspberry, mas outras tecnologias que estão aparecendo tanto em termos de hardware quanto em termos de software, que estão auxiliando o mundo maker ou os makers a desenvolver projetos no mundo do IoT. E muito mais importante do que ajudar no desenvolvimento, ferramentas que estão propiciando a prototipagem, ou seja, que os projetos sejam realmente feitos de maneira mais profissional, vamos dizer assim, que saiam aí da bancada, né, como protótipo e cheguem a um produto final nas prateleiras, tá bem? Bom, vamos dar uma olhadinha então aqui. Vem comigo. Vamos falar um pouquinho então do poder das novas tecnologias, né, que hoje todos os makers têm em suas mãos. Para iniciar falando disso, vou comentar um pouquinho com vocês sobre a arquitetura do IoT, ok? O IoT, basicamente, ele se compõe de três grandes arquitetura do IoT, três grandes blocos, ok? O primeiro grande bloco é o bloco de percepção e atuação, que é exatamente o que se refere à interação com o mundo físico. É onde estão, basicamente, as coisas, né? A coisa do IoT está dentro desse bloco de percepção e atuação. Existe um segundo bloco de aplicação que é muito importante, porque a aplicação é a parte do sistema que entrega a parte do sistema que entrega às pessoas, né, algum tipo de serviço, tá certo? E obviamente, né, para me interligar tanto o mundo físico com as pessoas, o que a gente tem aí embebido em tudo isso é a rede, tá certo? Bom, vamos falar então um pouquinho de cada um desses blocos. Primeiro bloco, percepção e atuação, ok? Como eu comentei, percepção e atuação é o que é a parte de interação com o mundo físico. Né? Componentes muito importantes dessa parte da arquitetura são os sensores. Então, o que são sensores? É como eu consigo trazer informação do mundo físico e trazer para dentro dos meus sistemas, né, da minha arquitetura de IoT. Então, a coisa mais simples que eu posso ter é um botão, por exemplo, né, que é um sinal 1-0, né, um sinal digital, que é carregado dentro de um processador, tá certo? Esse botão, esse sinal digital, o sensor digital pode ser, por exemplo, um read switch de um sistema de automação de residencial para um sistema de alarme, se você abre uma porta, etc., aquele read switch está ali, né? Eu posso ter um sistema por exemplo, um sensor de movimento, né? Muito comum nas casas para supervisionar uma área, né? Se alguém se move dentro de uma área, esse tipo de sensor vai lá e captura essa informação, e é um sensor digital, passa essa informação para o sistema de IoT. Existem sensores que, os dois primeiros são exemplos digitais, nós temos sensores analógicos, que são sensores que entregam um sinal de tensão, né, uma voltagem de 0 a 5 volts, e esse sinal vai variando. Né? Por exemplo, nós temos aqui um microfone, óbvio que eu recebo som e transformo esse som aqui em um valor aqui, um valor de tensão, de voltagem proporcional ao som que entra. Aqui eu tenho um sensor de umidade de solo, tá certo? Na verdade eu estou medindo a resistência do solo, né? Quanto mais úmido, menor a resistência. Então eu consigo medir com esses dois eletrodos dentro da Terra. Esse sinal então vem num sistema comparador e envio isso então para um processador. Com isso eu consigo capturar informações relativas à umidade do solo, por exemplo, muito usado em automação em agricultura, né? Eu posso ter aqui, por exemplo, um sensor mais sofisticado, ele é um sensor digital, mas ele
vamos dizer assim, um sensor que mistura entradas e saídas e sinais complexos. No caso específico, é um sensor de ultrassom. O que eu faço, eu emito um pulso aqui de uma determinada largura e uma determinada frequência. Esse pulso vai ser refletido no anteparo, vai voltar num sensor aqui, como se fosse um microfone, e dependendo do tempo que essa reflexão ocorre, eu consigo então medir a distância que está esse sensor de um objeto. Okay? Outros tipos de sensores aqui mais sofisticados, que não são, que são sensores, por exemplo, esse aqui é um sensor de umidade e temperatura, o DHT, nesse caso o azulzinho é o 11, irmão do DHT-22, né? Esse sensor, ele gera um sinal digital de saída. Para quando ele conversa com o microcontrolador ou microprocessador, ele faz todo um handshake, tem toda uma biblioteca de comunicação aqui para poder falar com ele. E eu começo a entrar também em outros tipos de sensores, como esse sensor de temperatura aqui, né, o 18B20, onde eu tenho aqui já são sensores que são conectados ao microprocessador por cabo, mas ele já trabalha numa espécie de rede, uma rede que chamamos One Wire, né, que é uma rede de um fio. Ou, por exemplo, esse sensor de pressão, o BMP 180, né, temperatura e pressão, que ele trabalha com outro tipo de comunicação serial aqui, já que tem um protocolo de comunicação, uma rede com fio, que é uma rede I2C. Então, esses são sensores mais sofisticados, vamos dizer assim. Por exemplo, isso aqui, olha, entrada, uma chave, tá certo? Aqui eu tenho um sensor de temperatura, tá certo? Aqui eu tenho um sensor de pressão e temperatura também. Aqui eu tenho outro tipo de um sensor de temperatura. Ó, esse cara aqui é um cara que trabalha com uma rede One Wire, né? Esse cara aqui na I2C. Então, isso aqui, por exemplo, é um conjunto de sensores que estão sendo capturados por um processador, nesse caso o Raspberry Pi, né? Que é um web server, tá certo? Do outro lado, aqui do lado dos atuadores, né, aqui eu sinto, né, eu levo informações do mundo para dentro do meu sistema. Aqui eu escrevo ou eu atuo, interajo com o mundo, né? São sistemas de saída, vamos dizer assim. Um LED é o sistema mais simples que eu posso ter. Eu posso vir e jogar um sinal e fazer um LED piscar, um LED acender. Eu estou passando uma informação de luz, né, para o mundo. Posso ter um motor DC, por exemplo, né? Então eu estou interagindo com o mundo físico através de movimento aqui, né? De uma rotação. Eu posso ter um motor mais sofisticado, por exemplo, um servomotor. Os servomotores são motores que eu consigo, em geral, são usados para posicionamento. Eu posso dizer, eu quero que esse motor gire 30 graus, ou 90 graus, ou 180 graus. Posso, inclusive, deixar contínuo, tá? Como se fosse um motor parecido com o motor DC, mas, assim, em geral, eles são usados para posicionamento. Quer dizer, eu consigo dizer que posição que eu quero a saída. Por exemplo, isso aqui, ó, é outro Raspberry Pi, tá vendo? Onde eu estou fazendo as saídas desse Raspberry Pi aqui estão controlando esses motores, tá, ok? Então esses motores, servomotores, o que eles fazem é posicionar essa câmera, tá certo? Aqui, né, nesse ângulo assim, né, em azimuth elevação, né, o pan e tilt, tá certo? E com isso eu consigo, então, vamos dizer assim, rastrear objetos, eu consigo, o Raspberry aqui, por exemplo, analisar o que a câmera está vendo, analisar meu rosto e com as coordenadas do rosto mover os motores, tá certo? E um exemplo, toda essa informação pode ir para a internet, eu posso usar dentro da internet, mandar mover a câmera, isso pode ser movimento de câmera para o sistema de segurança, por exemplo. Se eu detectar um movimento, por exemplo, em algum lugar, por exemplo, por imagem, ou um sensor de movimento, ou por imagem, eu posso ir e assim, receber comandos via internet das coisas aqui para me mover a câmera, etc. Então, um outro exemplo que queria mostrar para vocês aqui. Obviamente, eu posso ter, por exemplo, aqui atuadores. Uma bomba, por exemplo, é um atuador que eu posso controlar, por exemplo, entradas e saída de água em um sistema, fazer um sistema de irrigação ou um sistema de iluminação, uma lâmpada. E, obviamente, na verdade, os meus sistemas vão atuar em relés,
e esses relés vão atuar tanto na bomba quanto numa lâmpada. São exemplos de sistemas de controle muito utilizados, por exemplo, na lavoura, quando eu quero controlar um sistema de colheita, aquecer uma plantação ou irrigar uma plantação, são sistemas de atuação. Eu posso usar, por exemplo, um sensor, eu vou medir a umidade do solo aqui, dependendo dessa umidade, se a umidade está baixa, eu venho aqui e aciono uma bomba para jogar água no sistema. Ou, através da medição de temperatura, eu vejo que a temperatura está muito baixa, eu venho aqui e ligo uma lâmpada para aquecer uma pequena plantação, por exemplo, um sistema de sementes, por exemplo. Que é um sistema de saída que é som. E aí, quando eu tenho. Se você pensa que, quando a gente analisa que o microfone é um sistema simples de entrada, um alto-falante é um sistema, é um atuador simples de saída, quer dizer, aqui eu entro o som e aqui eu emito o som, eu posso ter um sistema muito mais complexo, como, por exemplo, já utilizando inteligência artificial, que não deixa de ser sistema de percepção e atuação, mas já que são conectados a sistemas complexos de inteligência artificial. É o caso da Alexa, aqui, ou do Amazon Dot, né, conectado à Alexa. Alexa, Alexa, Alexa. Computer, turn on phasers. Okay. Computer, turn on torpedoes. Okay. Computer, turn on all weapons. Okay. O segundo bloco, vamos dizer assim, da arquitetura é a aplicação. A aplicação é o componente, né, da arquitetura do IoT que entrega serviço às pessoas, tá certo? Vamos dizer assim, é o que utiliza os outros dois componentes, no caso a percepção e a rede, né, para fazer algo de útil, né? A gente pode ver aplicações em sistemas de saúde, cidades inteligentes, casas inteligentes, indústria 4.0, agropecuária inteligente, etc. Em várias outras indústrias aí, muitas delas vocês estão vendo aí nas palestras, né? Bom, então isso é importante, ou seja, então é a parte que entrega serviço às pessoas. Em geral, a primeira coisa que vem na mente da gente, vamos dizer assim, quando a gente fala de aplicação, por exemplo, são serviços disponíveis, né, que a gente tem hoje já disponíveis na internet, são essas coisas novas que estão na nossa mão, por exemplo, como o Blink, né, que disponível em aplicações disponíveis a celulares. O legal disso é que, na verdade, essas plataformas, essas novas plataformas, vamos dizer assim, responsáveis para entregar serviço a gente, eles já fazem grande parte do serviço, diminuem a parte dura, vamos dizer assim, toda a parte de programação, etc. Eles já conseguem, vamos dizer assim, automaticamente tirar informações que vêm de lá, né, que vêm aqui do mundo físico, e trabalhar de maneira a entregar esse serviço para a gente. E aí, se de repente, por exemplo, o caso aqui, sei lá, a umidade de uma planta não está bem, ele já avisa, seta um alarme para você, se alguém entra na tua casa, etc. Né? Então, o Blink já é uma plataforma, né, disponível que me auxilia no desenvolvimento de aplicações. Né? Outras, por exemplo, o SigSpeak.com, eu uso muito em vários projetos, são plataformas que você consegue, no teu desktop, ter informações, por exemplo, em tempo real do que está acontecendo com os teus sensores. Né? Outras, como a Amazon Web Services, por exemplo, onde você consegue, por exemplo, fazer aplicações que envolvem inteligência artificial, usando Alexa, por exemplo. Né? Eu posso ter PubNub ou My Devices, que é do Cayenne, Ubidots, etc. O ponto aqui são plataformas, né, que já estão disponíveis no mercado, algumas delas grátis, algumas delas que o maker pode usar à parte, ou outras que você pode usar profissionalmente, que fazem grande parte do teu serviço, ou grande parte do desenvolvimento do IoT você consegue, vamos dizer assim, fazer diretamente nessas plataformas. Então isso é super legal, né? Bacana. Então, quer dizer, a gente viu aqui o lado
o lado da aplicação, da percepção e atuação, que é a interação com o mundo físico. Beleza. Aplicações que vão pegar essas informações e vão, vamos assim, entregar serviço às pessoas. Mas é óbvio que eu preciso falar, né? Esses dois grandes blocos precisam se comunicar. E a gente consegue fazer isso exatamente através do terceiro bloco dessa arquitetura, que é a rede. Né? A primeira coisa que vem na mente da gente quando estamos falando da IoT é a própria internet. Né? Mas é interessante a gente lembrar uma coisa. A primeira coisa é que parte da rede, a gente já até comentou rapidamente, por exemplo, uma rede de fio one wire, que eu comentei que nós temos, por exemplo, um sensor de temperatura como o DS, né, que eu comentei rapidamente, que captura informações de temperatura e está conectado a uma rede de um fio. Eu posso ter mais de um sensor conectado, eu vou mostrar para vocês aqui depois. Eu posso ter uma outra rede de comunicação I2C, que são, por exemplo, o BMP 180, né, que comunica com o meu processador, capturando informações de pressão e pressão atmosférica e temperatura, né? Legal. Aí eu posso ter, por exemplo, é muito comum eu ver pequenos dispositivos conectados em radiofrequência, em RF. Então eu posso ter, por exemplo, um sensor remoto de temperatura conectado com RF, levando as informações para o meu microcontrolador, né? De maneira remota já, vamos dizer assim, não mais com fio como nesses casos, mas já pelo ar, né? E, obviamente, e aí eu começo a fazer um pouco mais de classificação dessa minha rede. Por exemplo, eu tenho as redes pessoais, as Personal Array Network, onde a gente pode, os principais, a gente pode considerar aqui os Bluetooths e os BLEs, que são os Bluetooths de Bluetooth Low Energy, né, muito utilizados hoje em dia. Então, eu posso ter, por exemplo, um relógio inteligente, um iWatch da Apple, né, pequenos dispositivos, né, que são pessoais, onde a grande característica aqui é baixo consumo, low power. Então, primeira importantíssima palavra que vocês têm que ter na mente, low power. Ok. Aí eu venho para minha famosa LAN, né, que eu posso ter aí, sei lá, eu posso ter uma LAN onde eu tenho a Ethernet, né, por cabo, é a primeira coisa, mas daí eu tenho, por exemplo, era muito comum a gente ter o Zigbee aqui, que é uma rede intermediária, né, que já vai para uns 100 metros e tal. Hoje em dia está um pouquinho já começando a ficar um pouco eclipsada, mas foi muito utilizado e é ainda muito utilizado em aplicações industriais. O próprio Wi-Fi, né, que a gente tem muitas aplicações de IoT que hoje trabalham com Wi-Fi. Eu consigo trabalhar dentro de uma rede local, com todos os meus sensores conectados a um sistema central, o sistema central ligado ligado aos atuadores, etc. Tudo dentro de uma LAN por Wi-Fi, né? Uma nova categoria está muito sendo conhecida, que é a categoria de MAN, né? Que tem a ver aí com cidades ou com municipalidades, de municipalidades, etc. Hein? Né? E uma nova tecnologia que vocês vão ouvir falar muito, é outro buzzword que vocês terem bastante na cabeça, é o LoRa, né? Que é super, super, super importante. Né? É uma nova tecnologia de comunicação. Vou falar um pouquinho mais dela daqui a pouquinho. E, obviamente, eu tenho quando eu vou para o WAN, eu já tenho aí, né, os GSMs telefônicos, os 4G, agora indo para os 5G, etc. Né? Então, isso aí, vamos dizer assim, de uma maneira geral, é a minha rede. Eu tenho um monte de redes, partindo desde redes locais aqui, com redes locais com fio, né, do que estão conectados basicamente conexão de sensores e pequenos periféricos direto, né, a grandes redes aí, né, grandes wide array network. Né. Uma coisa muito nova que a gente está vendo são as redes LoRa, né. Esse LoRa, ele é um tipo de modulação em radiofrequência, né, que foi patenteado pela Centec, né, que entre algumas características ele tem uma alta tolerância à interferência, alta sensibilidade, né, baixo consumo, low power, esse de novo, muito importante, de novo, esse buzzword, low power, né, o alcance pode chegar a dezenas de quilômetros, né, então você vê que por isso que ele sai desde alguns metros até dezenas de quilômetros, então por isso que ele está sendo muito utilizado em redes de média distância, vamos dizer aí, né? Principalmente em cidades. Né?
trabalha basicamente em conexão ponto a ponto, né? Aqui nas Américas trabalha com 915 MHz. Agora, é interessante, importante, o LoRaWAN é um tipo de modulação e a LoRaWAN, né, é um protocolo de rede, né, que utiliza essa tecnologia LoRa para comunicar e administrar os dispositivos, né? Então, por exemplo, você vê um caso aqui, um exemplo, onde eu tenho, por exemplo, uma cidade, eu posso ter aqui, né, monitor de gás, de água, de lixo, vending machines, detecção de fogo, etc. Tudo isso conectado a gateways, concentradores, que vão para a minha rede de servidores e vai até lá para a minha aplicação, né? Então, isso é muito legal. Quer dizer, hoje, eu acho que é um buzzword, é uma tecnologia que está sendo cada vez mais ouvida, assim, o custo muito baixo. A gente já vê dispositivos falando louro aí com 10, $20. Quer dizer, eu consigo fazer projetos aí na área de IoT, projetos no universo Maker, com um valor bem em conta, né? Muito legal. Legal. Agora, então, a gente falou um pouquinho, a gente falou aí da arquitetura, falou dos 3 grandes blocos, mas o que está por trás disso tudo, né? O que está por trás do IoT ou dessa arquitetura? Qual o hardware que tem? Obviamente, a base disso aí são os processadores. No ano passado a gente tinha falado do Arduino, né? E vocês, acho que o Arduino no mundo maker é um dos componentes mais conhecidos. Na verdade, ele é uma placa de desenvolvimento baseada nesse microcontrolador aqui da Atmel. Tem vários modelos, né, de Arduino, ok? Mas obviamente que ele sozinho, né, eu consigo me conectar aqui ao meu USB do computador e só. Quando eu falo quando a gente começa a falar em IoT, eu tenho que falar da conexão desse cara com a internet. Para mim, conectar na internet, a maneira mais simples e barata é botar um shield de Ethernet. Então ele vai se conectar, quer dizer, eu pego esse careta aqui, acoplo no Arduino e aí aqui eu estou ligado numa rede Ethernet, né, 10/100. Esse é talvez o modelo mais simples de IoT baseado em Arduino, né? Que eu capturar alguma informação, alguma coisa ligada no Arduino, o Arduino seria essa coisa ligada aí na internet, né? Através de uma rede Ethernet. Mas, obviamente, por motivos óbvios, ele foi muito utilizado no início, né? Uns 10 anos atrás, tá? Quando o Arduino estava começando, se desenvolvendo. Mas hoje em dia eu fico muito restrito, porque obviamente tenho que estar ao alcance do meu modem, porque isso tem que estar conectado por fio, né? O Arduino, vamos dizer assim, eles na mesma época, poucos anos depois, eles lançaram outro cara que era o Yum. O Yum já era um cara que além da internet, né, além da internet aqui, ele conversava com uma rede Wi-Fi. Ele era programado em Unix, né? E falava com a internet. Era super legal, foi muito utilizado, foi bastante utilizado, mas ele era um dispositivo caro, vamos dizer de uma certa maneira, mais complicado, mais complexo de ser utilizado. Mas ele tem seus usuários, inclusive ele saiu agora, há uns meses atrás, saiu a revisão 2 dele, já com processador poderoso, 32 bits, mas mantendo a mesma filosofia, programação Unix, ele tem uma rede Wi-Fi interna e fala com a internet. Não sei, sinceridade, se isso vai vingar ou não. O Arduino faz muitas apostas e, na verdade, não necessariamente se dá bem, por exemplo, né? Um caso, há 2 anos atrás, eles lançaram o Arduino 101. A ideia era fazer uma coisa revolucionária. Ele tinha aqui o processador da Intel, né? O Marie Curie. Aí era um cara que ele já tinha BLE interno, né? O Bluetooth Low Energy. Então a ideia era fazer já um dispositivo, um Arduino conectado. Mas era um cara relativamente caro, ele já era para mais de $30, não tinha Wi-Fi e começou a fazer água, né? Começou a fazer água e, como é muito comum no mundo Intel, o que aconteceu é que a Intel parou de fabricar o processador e, resultado, o Arduino 101 saiu do mercado. Então essa não foi uma aposta muito feliz da Arduino, né? Bom, mais recentemente, nós tivemos o lançamento, um ano atrás, mais ou menos, da linha do NKR. Tá? Primeiro eles lançaram o NKR 0, que era um carinha
$25, tá? Ele é muito parecido, é mesmo estudo, mesmo jeitão, pequeno, né? De uma maneira assim, um footprint dele pequenininho. É, é, simplesmente assim, como um substituto de um Arduino Nano, por exemplo, ou do Mini, né? Que eram pequenos Arduinos, mas poderosos. Então, tinha um processador aqui, um processador bom, poderoso, etc. Aí eles resolveram fazer uma aposta dentro do mercado de IoT. Então, começaram a lançar os MKRs específicos. Então, você tem uma versão Wi-Fi, você tem uma para ir por uns $40, é o MKR, esse cara aqui é o versão MKR 1000. Aí eu tinha aqui, aí eles lançaram o 1300, que era o LoRa, com algo aí, uns $45, e até tem a versão GSM já para conexão com One, né, via celular. Puta, mas que custa $80. Sinceridade, gastar $80 nesse negócio aqui, quer dizer, tem outros dispositivos muito mais, eu acho, atraentes, na minha opinião, mas não sou também muito especialista, mas vamos dizer assim, essas são apostas da Arduino para o mundo maker, vou voltar para o mundo do IoT, tentando ver se consegue emplacar essas coisas. Na verdade, até hoje, Arduino, apesar de eles terem um sistema de desenvolvimento muito legal e tudo, eles têm patinado bastante. E eu diria que um dos grandes responsáveis é a Expressif. A Expressif lançou uns anos atrás o ESP8266, né, que é um carinha, na verdade, quando eu falo esse processadorzinho aqui, essa caixa, esse quadradinho aqui, esse cara é um cara fantástico. Ele não é tão low power, mas ele tem capacidade de falar com a internet, ele é pequeno. E esse zero, quando eu falo 01, né, esse modelo aqui, porque tem esse encapsulamento aqui, ele tinha antena, eu consigo ter conexão serial aqui, né? Então, esse cara, ele sozinho, eu posso programar esse cara, ele é programável, né? Tem uma linguagem específica dele, o pessoal usa muito uma linguagem chamada Lua, uma linguagem lançada em conexão com a Expressif, eles têm um sistema de desenvolvimento deles. Mas passou um tempo, uns caras desenvolveram aplicações para você desenvolver programas usando a mesma plataforma do Arduino, o Arduino IDE, quer dizer, a linguagem que eu usava para o Arduino, convertida, bibliotecas para esse cara. Então eu conseguia fazer programas parecidos com o Arduino, carregar esse cara e usar ele sozinho, ok? É a primeira coisa. Outra opção é usá-lo conectado ao Arduino, porque como eu não tenho muitos I/Os, né, não tenho muitos pinos de entrada e saída, é muito comum você ver ele como se fosse um shield Wi-Fi do Arduino. Então o Arduino faz toda a parte de programação, etc. Apesar que o processador do Arduino é inferior ao processador dele, né? Mas o que eu faço, na verdade, eu faço por vamos dizer assim, comandos AT, né? Eu faço o Arduino usar esse cara aqui como se fosse um shield de Wi-Fi e o programa aqui eu consigo conectar à internet. É muito comum você ver esse tipo de programa, né? Só que alguém falou, a própria Specific, né? Falou, pô, legal, eu tenho esse cara aqui que é super poderoso, tem um processador poderoso, conecta com a internet. Para que eu preciso do Arduino? O que eles vieram? Vieram aqui e, pô, legal, por exemplo, evoluíram esse cara, esse processador. Aqui, por exemplo, eu tenho um SP826612, tá vendo? Muito mais sofisticado. Encapsulei ele aqui, quer dizer, vários fabricantes tomaram esse cara e encapsularam, né, com o que a gente chama de Node MCU, Node Macro, né, eu chamo de Node Macro, né, Node MCU, né, Node Macro, lá, né, onde eu tenho vários pinos de entrada e saída, etc. Uma desvantagem, eu tenho só um pino analógico, aqui no Arduino eu tinha vários analógicos, aqui é um só, mas de uma maneira geral, eu tenho alguns gargalos, eu tenho esse processador aqui, eu tenho que fazer, ele trabalha com a comunicação, tem que olhar os I/Os de entrada e saída, quer dizer, ele tem que se dividir as tarefas, né, entre as tarefas de comunicação e de controle. Às vezes me dá uns gargalos, mas isso aqui foi super importante, super importante. Com isso aqui deu um salto bem grande. E mais recentemente, isso apareceu agora aqui o ano passado, a mesma Expressif falou, legal, pô, o SP8266 foi um sucesso, o que eles fizeram? Lançaram o SP
o ESP32, um cara tremendamente, muito mais poderoso. Na verdade, é um dual processado, tem 3 processadores, mas vamos assim, em geral, dual processado. Já vinha internamente, quer dizer, ele já é disponível com Wi-Fi e com BLE, então, de novo, um Bluetooth de low energy, que é muito importante, né? E o que acontece? Quando eu olho aqui dentro desse carinha, meu, impressionante, é realmente impressionante. Ele tem 2 processadores de 32 bits. Com isso eu consigo, por exemplo, dividir tarefas aqui dentro, enquanto um trabalha com comunicação, o outro trabalha com gerenciamento de I/O. Aí eu tenho um monte de vários pinos análogo digital, tenho um conversor digital analógico interno, tenho um sensor de toque, quer dizer, cada um desses pinos, vários pinos, eu posso usá-los tocando como se fosse um botão, né? PWM, etc. Quer dizer, ou seja, realmente ele é um cara extremamente sofisticado. E um detalhe muito importante é que o que a Expressif fez? Tinha um cara muito, muito importante, um maker, que foi o cara que desenvolveu lá atrás, né, quando a gente estava falando quando a gente estava falando de programar tanto esse cara ou esse cara aqui usando o IDE do Arduino, né? Que o cara desenvolveu as bibliotecas, a Expressif foi lá e contratou o cara, né? Contratou o cara e a própria Expressif, vamos dizer assim, já lançou, quando o o ESP32 foi colocado no mercado, ele já falava, ele já, assim, ele podia ser programado tanto usando a IDE da Expressif quanto a do Arduino. Com isso, então, ganhou muitos adeptos aí no mercado, muitos chamam ele de Arduino Killer. E um detalhe, nós estamos falando de um cara que custa menos de US$ 10. Então, esse carinha dual processado, que pode trabalhar com Arduino nativo, que tem BLE interno, que fala com Wi-Fi, quer dizer, com um monte de coisa, muito barato. Então, de uma certa maneira, então eu posso inclusive hoje em dia muita gente programa ele em Python, usando o MicroPython, eu posso programá-lo em MicroPython. Ou seja, então o NodeMeco também, mas como ele tem um grande poder de processamento, eu consigo botar o interpretador Python dentro dele. Então, é um cara que a gente vai ouvir falar muito ainda desse cara. Ele está novo, ele está uns menos de um ano no mercado. Foi entre o ano passado e esse ano aqui que ele apareceu, né? Mas eu apostaria nesse cara, tá? Eu diria para vocês que no mundo maker eu colocaria minhas fichas nesse cara. Esse cara realmente ele está indo forte aí. Eu tenho um dos meus tutoriais, eu falo bem, depois eu deixo para vocês aí. Eu entro em detalhe com o funcionamento, mostro alguns projetos, que eu mostro para vocês aqui. Bem legal, bem legal. Bom, bacana. O ano passado a gente conversou sobre o Raspberry, lembra? Então, o Raspberry a gente entrou em detalhe, falou mais ou menos, comentamos rapidamente do que ele se compunha. O Raspberry é outra. Entramos numa outra categoria. O Raspberry não é um microcontrolador, né, vamos dizer assim, como o ESP ou como Arduinos, etc. Tá? O Raspberry é um computador completo. Ele é um computador, ele internamente, quer dizer, eu tenho o meu disquinho aqui, eu tenho né, minha memória que eu plugo aqui, como se fosse o meu hard disk aqui com o meu programa. Eu tenho um senhor processador, eu tenho aqui porte específico para câmera, porte para display tátil, eu tenho Ethernet, eu tenho 4 USBs, eu tenho saída composta de áudio e vídeo. Esse cara eu tenho Wi-Fi, eu tenho Bluetooth interno, BLE também. Então ele é um cara realmente completo, ele está sendo extremamente utilizado hoje em aplicações de internet das coisas, né? Muito utilizado, está sendo utilizado de maneira também industrial, está sendo usado em projetos sérios, né? Eu tenho utilizado inclusive em projetos de computer vision para identificação de imagem, identificação facial, reconhecimento facial. Muito poderoso. Eu consigo carregar OpenCV dentro dele e realmente reconhecer face de pessoas. Aquilo que vocês estão vendo vendo, por exemplo, nos novos telefones da Apple, né? Então é um cara fantástico.
Bom, legal, mas eu falei ano passado, vocês viram. Mas por que eu coloquei ele de novo agora? Duas coisas. Uma que é importante a gente levar em consideração, a gente falar aqui, é, o ano passado não, perdão, agora, mês passado, saiu um novo cara, que é o Raspberry Pi 3 modelo B+. Não é o Raspberry Pi 4, mas é o B+. Basicamente, esse cara, primeiro, ele tem um processador mais... ele continua sendo um quad-core, mas ele é um processador mais rápido, então ele consegue diminuir, fazer mais coisas e mais rapidamente, ok? Ele está com um Wi-Fi mais poderoso, um dual, tá ok? Bluetooth, se vocês se lembrem, ele é um Bluetooth 4, né, BLE, mas era 4.1 a versão Raspberry Pi 3 normal. A 3 Plus aqui, ela já é 4.2, né? Eu tenho aqui um Power over Ethernet, que é uma tendência muito importante, esse Power over Ethernet, né? Eu não usei ainda, na verdade não sei como usar, mas é uma aposta grande do pessoal da Raspberry que tá sendo bem vista no mercado, tá ok? Mas um dos grandes pontos é o USB, quer dizer, todo mundo esperava um USB mais rápido, um 3.0, papapá, que é hoje um dos gargalos do Raspberry. O meu USB dele é lento, então, quer dizer, se eu quiser colocar aqui um HD externo, etc., eu perco, né, em relação a isso. Então, se esperava que num Raspberry Pi 4, que se pensava que ia ser lançado em 2019, ia ter, além dessas coisas que eu comentei aqui, os USB ports. Eles adiantaram o 3 Plus, mas continua sem o USB mais veloz. Mas, legal. E para nós aqui no Brasil, temos uma coisa também importante. O ano passado foi lançado o Raspberry Pi Azul, né? O primeiro, o Raspberry em geral é verde, verdinho, né? Mas aqui no Brasil foi lançado o Raspberry Azul, que é o Raspberry brasileiro, com uma característica que ele já vem homologado na Anatel. Ele é o reseller dele é a Felipe Flop, uma loja aí, um pessoal de São Paulo. Ele custa, sei lá, algo como $200, 200, perdão, R$ 200, se não me falha a memória, tá? É, é mais caro, em geral, esse cara aqui é lançado a mais ou menos $35, $40, nessa faixa. Então, esse cara aqui, ele daria R$ 120, ele custa 200. É quase o dobro, mas ainda é a versão antiga, não é a Plus, é a versão 3 normal, né? Mas eu acho que é legal. É legal porque é um produto homologado no Brasil, pode ser usado no Brasil, comprado no Brasil, e dou uma força. Eu acho que é por aí. Quanto mais você conseguir, como assim, questão de volume, quanto mais você fabricar, o preço vai tender a baixar, né? Legal, cara. É importante aqui eu mostrar para vocês, né? A gente falou tudo que aconteceu nesse ano, mais ou menos, das coisas novas que a Arduino saiu, as coisas novas que a Expressif, as coisas novas da Raspberry. E lembrando, eu falei muito aí de alguns buzzwords novos, e LoRa, e bastante importante a low power, né? Que a gente tem redes com baixo consumo, né? Novas plataformas que já te fazem grande parte do serviço, já falam direto com os teus sensores, já te entregam as APIs prontas, né? Com vários sites aí. E a gente vê tudo isso juntando tudo num balaio e a gente começa a ver uma nova tendência, novas tecnologias, coisas novas que estão aparecendo no mercado. Porque nesse balaio de gato que a gente está vendo aqui, nós temos então aí, nesse nosso mundo maker, né, a gente tem todos esses, vamos assim, todos esses hardwares que se comunicam, chegando nas aplicações. Mas o que a gente está vendo hoje, vai ver, começar a ver, são coisas totalmente mais integradas aparecendo no mercado, né? Por exemplo, vou citar dois grandes exemplos que tem aí. Por exemplo, a primeira delas é a placa RSB 4760 da Advantech. O que eu quero comentar com vocês é o seguinte: no meu mundo maker,
Eu pego os componentes, eu conecto, eu junto, decido a tecnologia de comunicação e vou meio montando os legos da vida. Mas no mundo industrial, ou no mundo real, vamos dizer assim, que não seja o desenvolvimento de um protótipo, eu preciso fazer a coisa um pouco mais profissional. Quer dizer, se você está pensando em ter realmente um produto, a coisa tem que ser um pouco mais séria, vamos dizer assim. E aí, a minha sugestão é que você tem que ir para num ambiente industrial, você tem que ir atrás de confiabilidade, segurança, etc. E uma das coisas que você pode, uma das áreas, vamos dizer assim, dos componentes, né, que você pode trabalhar, o que você pode ter nas mãos, é essa plaquinha aqui da Advantech. Vou fazer uma comparação rápida aqui, o que ela tem dentro, primeiro, depois eu comento um pouco mais, e comparado com o Raspberry Pi, que a gente deu uma analisada geral aqui. Então, por exemplo, primeiro, só para ter uma noção geral, em termos de CPU, ele tem a mesma CPU, basicamente a mesma CPU do Raspberry Pi, apenas, vamos dizer assim, ele é igual à CPU do Raspberry Pi 3, né, que é 1.2 GB. O 3 Plus, que nós comentamos agora há pouquinho, era 1.4. Então, essa é um pouquinho mais lenta, mas até aí a performance é praticamente a mesma. Outra grande vantagem, ela tem relógio interno, que isso ajuda muito com a RTC, né? Então isso também é legal. Ela tem 2 GB de RAM versus 1 GB que tem a Raspberry. Isso é muito importante, quer dizer, o Raspberry ele chega aí até uns 40 graus, essa placa já chega a 60, então é uma placa muito mais confiável. Todos os componentes, ou tudo que ela usa é totalmente aberto, é todo open source. Até o Raspberry tem algumas coisinhas que, na verdade, não são 100%, mas esse aqui é 100% aberto, tá? É igual, vou pegar o que é igual, o que é igual ao Raspberry. Ele tem o conector para comunicação com I2C, com SPI, né, SPI. Ele tem GPIO, tá? Ele tem um GPIO aqui, tem 10 pinos aqui, tem mais outros aqui, né? Conectados internos, tem vários canais, mas acho que na prática são 9 canais. Então. Ele tem áudio, né, de saída, como o Raspberry Pi, mas, olha só, ele tem um jack, você pode conectar um alto-falante direto na placa, ou, perdão, um microfone direto na placa, coisa que o Raspberry Pi não tem um jack direto. O jack dele é só para saída, você teria que usar um microfone USB, por exemplo, né? Falando de USB, esse aqui tem 2 USBs, eu tinha 4 lá no Raspberry, também é USB 2.0, igual o 3 Plus, não tem ainda os mais modernos 3.0, mas ele tem também um negocinho, eu nem comentei aqui, mas ele tem também mais uns expansores que podia também ter outros GPIOs. Tem o HDMI, né, tranquilo, tem o Ethernet, aqui eu tenho Ethernet, ele vai até 1000, né, e o Raspberry até 100. Tenho conexão RS-232, 422, 485, né? Que é para serial, etc. Né? Que ainda, em termos industriais, você vê muito periférico que usa isso, o Raspberry não tem, óbvio. Você teria que botar um adaptador externo, que o GPIO a gente já comentou. Agora, outras grandes diferenças importantes, porque aí, exatamente por ser uma placa industrial, eu tenho aqui uma UART para comunicação, para mim poder conectar um sistema de debug externo, né? Eu tenho SD, né, o cartãozinho de memória, igualzinho o Raspberry, o programa por aqui. Mas olha aqui, eu posso conectar uma bateria, que é as baterias de moeda, né, aqui, que é legal para alimentação da placa, ou parte da placa, pelo menos, não pelas partes mais importantes aqui, né, para não perder coisa, para não perder informação, porque na verdade a alimentação da placa aqui é de 9 a 36 volts versus 5 volts do Raspberry. E tenho uma mini SIM aqui, né, para mim poder colocar e fazer comunicação, fazer comunicação aqui via celular, tá? Que também essa é outra grande vantagem desse tipo de placa. Em termos de comunicação ainda, ela também tem o Wi-Fi e ela tem o Bluetooth 4.0. Ela é programada em Linux, basicamente, mas também aceita Android, também aceita o Windows 10, mais ou menos igual ao Raspberry. O Raspberry, eu acredito que eu acredito que não use Android. Esse aqui você poderia programar em Android. Bom, então vamos dizer assim, quando você olha em termos de performance, eu diria ele é semelhante à performance do Raspberry. Ele tem muito mais I/Os, ou diferenciado em termos de I/O, mas a grande diferença é a segurança e a confiabilidade com essa placa é construída. Então ela é toda homologada, por exemplo, a Advantech. Quando ela chega no Brasil com uma placa dessa, eles homologam tudo, né? E mais do que ser uma placa sólida para industrial, esse tipo de tecnologia,
ele está conectado também com já aquilo que nós vimos lá atrás, né? Aquilo que a gente tinha visto aqui com várias plataformas que eu posso fazer minha programação. Na verdade, esse tipo de tecnologia já possui também, vamos dizer assim, aplicações próprias ou plataformas próprias que você pode conectar. Então, a própria, vamos supor, empresas como a Advantech te fornece uma solução end-to-end, vamos dizer assim. Você conectaria os sensores, conecta os sensores, né, nesse tipo de placa, e dentro de um projeto de IoT, e isso estaria conectado. Obviamente, esse tipo de empresa te dá vamos dizer assim, um suporte. Mas também acho que para fechar, falando dessa placa, é importante ter claro que, vamos dizer assim, continuamos, vamos dizer assim, dentro do mundo do do it yourself. Isso é legal, quer dizer, eu continuo considerando essa uma placa do mundo maker, nós vamos dizer assim, aqui eu já estou transicionando para o maker profissional, quer dizer, dentro do nosso conceito que nós estamos falando aqui no seminário, né? Então, acho que é importante a gente ver aí em termos de custo-benefício. Então, isso aqui eu já estou indo para eu já estou me profissionalizando, vamos dizer assim. Tá? Fechando. É o futuro, né? Acho que é o futuro da IoT está aqui, quer dizer, isso é uma realidade, eu tenho projetos reais, acho que vale a pena vocês fuçarem um pouco mais. Então, esse é o primeiro exemplo. Um segundo exemplo que a gente vai falar, vai comentar agora, vamos falar da Mango, essa placa da Serra Wireless, né? Eles lançaram uns anos atrás aí a Green, né? Que faz um monte de coisa e tinha bastante compatibilidade com o Arduino. E o ano passado, né, no metade do ano mais ou menos, eles anunciaram essa Red aqui, que está sendo extremamente bem vista no mercado americano, imagino que deve chegar logo no Brasil, né, que vamos dizer assim, essa plataforma de desenvolvimento, principalmente, ela tem algumas características de cara que é super importante. Por exemplo, se você olhar, ela tem um monte de sensor integrado, ela tem acelerômetro, ela tem giroscópio integrado, ela tem, sei lá, ela tem pressão, temperatura, sensor de luz, tudo integrado na própria placa. Ela tem Bluetooth Low Energy, ela tem Wi-Fi, né? Ela tem capacidade de conexões. Na verdade, você põe expansões aqui, né? Para você conversar com wide array network, né? Tem um processador super poderoso, uma série de coisas. E principalmente uma coisa super importante, quando você olha esse expansor que ela tem aqui, ela possui um expansor compatível com o Raspberry Pi. Então, muitos hats, que seria o hat é o Raspberry Pi, da mesma maneira que eu tinha os expansores lá atrás do Arduino, né? Os shields, no Raspberry eles chamam de hats, né? De chapéu, né? Então, que são conexões são placas de expansão que eu posso colocar em cima do Raspberry. Essas mesmas placas que são desenvolvidas para o Raspberry também funcionam no Mango Red. Então isso é muito legal. Ele é programado em Unix, etc. Né? Agora, o bacana disso, por isso que eu falo que isso aqui, o futuro está indo por aí. Se você vai desenvolver um projeto de IoT, né, vai fazer um protótipo para botar no mercado, uma placa, esse tipo de placa, por exemplo, que nos Estados Unidos custa, sei lá, $100, né? Esses caras, não é só a placa, é a placa mais um conjunto de coisas que fazem com que 90% do teu projeto, do teu protótipo, esteja praticamente pronto. Quer dizer, ele te dá todas as ferramentas para você ter um protótipo quase pronto e facilmente para você colocar esse produto no mercado. Tudo que a placa usa em termos de hardware e software é aberto. É software aberto, hardware aberto, o que significa que você pode meter dentro de uma caixa e meter dentro do teu projeto. Né? Isso é muito, muito legal. Eu digo uma coisa que eu digo para vocês: o futuro não vai chegar. O futuro chegou. Eu acho que como eles começaram aqui, quer dizer, você tem 90% do teu protótipo pronto antes de você mesmo começar o desenvolvimento. Quer dizer, acho que esse realmente é o futuro. E qual o limite disso? Bom, meus amigos, o que eu acho que o limite é ao infinito e além, ou seja, como meu amigo Buzz aqui costuma dizer, certo? Ou seja, to infinite and beyond, ou seja, cara,
O homem logo vai estar chegando em Marte, a gente está vendo aí o SpaceX que estão fazendo. Eu acho que o mundo, a gente está num momento super importante aí. Bom, pessoal, isso era mais ou menos o que eu queria falar para vocês de uma maneira geral. Não temos muito tempo aqui, mas olha, aqui vocês têm o meu e-mail, vocês têm aí o Facebook do MJ Robot. Ah, no final da apresentação, eu vou deixar uma série de links de várias coisas que eu falei aqui para vocês. Com isso, fica à disposição. E, claro, me escrevam, visitando o meu blog, vocês vão no mjrobot.org, vocês vão encontrar muitos projetos que basicamente usam grande parte dos equipamentos que eu mostrei aqui. Tá bom? Bom, pessoal, isso aí. Acho que a gente passei mais ou menos o que eu conversei com vocês, o que eu gostaria de ter falado. A gente falou um pouco do Raspberry, do Arduino, do Mango Red, ou seja, as coisas que apareceram aí no mercado nesse último ano, o potencial que a gente tem na mão, as novas plataformas, tudo que está nessa essa grande convergência, ok? Muito obrigado, agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês visitem o mjrobot.org, qualquer dúvida estou à disposição, aproveitem, continuem assistindo as palestras aqui do nosso congresso online, e é isso aí. É um prazer. Espero ver vocês de novo em algum momento durante esse ano, quem sabe no próximo congresso. Um abração. Tchau.